Eu sou Paulo, um apóstolo escolhido por Jesus Cristo, graças à vontade de Deus. Neste momento, estou escrevendo uma carta aos santos que residem na cidade de Éfeso, pessoas que acreditam em Cristo Jesus e vivem uma vida de fé. Com amor e gratidão, saúdo todos eles desejando graça e paz, vindas do nosso Pai Celestial, Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar a maravilhosa bênção que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derramou sobre nós. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, através da nossa união com Cristo. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos escolheu com um propósito profundo: ser santos e irrepreensíveis em seu amor. Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos através de Jesus Cristo, tudo de acordo com sua boa vontade. Tudo isso foi planejado para que sua gloriosa graça fosse reconhecida. Em Cristo, encontramos redenção através de seu sacrifício, o perdão dos nossos pecados, tudo de acordo com a riqueza da sua graça. Deus nos revelou o mistério de sua vontade, que ele estabeleceu em Cristo, com o propósito de reunir todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, em um momento determinado. Em Cristo, fomos escolhidos como herança, predestinados de acordo com o plano daquele que realiza todas as coisas de acordo com sua vontade. E é isso que desejo compartilhar com os santos em Éfeso e com todos vocês que leem esta carta. Que todos possam contemplar a grandiosidade do plano de Deus em Cristo Jesus. Eu, Paulo, escrevo isso com o propósito de que todos nós sejamos para a glória de Deus, nós que fomos os primeiros a esperar em Cristo. E também vocês que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nela, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é uma garantia da nossa herança e redenção, para que tudo isso também glorifique a Deus. Quando ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram a todos os santos, eu não consigo deixar de agradecer a Deus por vocês. Vocês estão sempre em minhas orações. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação em seu conhecimento. Oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, para que possam compreender a esperança da vocação de Deus e as riquezas da sua herança nos santos. Eu também oro para que vocês percebam a extraordinária magnitude do seu poder sobre aqueles que creem, um poder que ele manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e colocando-o à sua direita nos céus. Cristo está acima de todo principado, poder, domínio e nome, não apenas neste mundo, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés e o estabeleceu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que realiza tudo em todos. Capítulo 2. Deus me deu vida, mesmo quando eu estava morto em pecados e transgressões. Eu costumava seguir o padrão deste mundo, sob a influência do príncipe do poder do ar, do espírito que opera nos desobedientes. Antes, todos nós seguíamos os desejos da carne, fazendo o que a carne e a mente queriam. Éramos, por natureza, objetos da ira, assim como todos os outros. No entanto, Deus, rico em misericórdia e grande amor, nos ressuscitou com Cristo, mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados. Pela sua graça, fomos salvos. Ele nos fez reviver com Cristo e nos elevou aos lugares celestiais, em união com Cristo Jesus. Tudo isso é para que, nos séculos vindouros, ele possa mostrar as imensas riquezas de sua graça em sua bondade para conosco, por meio de Cristo Jesus. Porque pela sua graça fomos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um presente de Deus. Não é resultado das nossas próprias obras, para que ninguém possa se orgulhar. Nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazer boas obras,
que Deus preparou de antemão para que as realizássemos. Lembrem-se de que em tempos passados éramos gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se chamavam circuncisão, feita por mãos humanas. Naqueles dias eu estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, aqueles de nós que antes estavam distantes se aproximaram pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, unindo ambos os grupos e destruindo a parede de separação que existia entre eles. Em sua própria carne, Ele anulou a hostilidade, a lei com seus mandamentos e regulamentos, para criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz, Ele reconciliou ambos com Deus em um só corpo, destruindo a inimizade. Ele veio e pregou a paz a vocês que estavam longe e àqueles que estavam perto. Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Assim, não somos mais estranhos nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Todo o edifício cresce em união, tornando-se um templo santo no Senhor. Nele, também estou sendo edificado junto com vocês, tornando-nos uma morada de Deus, pelo Espírito. Capítulo 3. Sou Paulo, e estou escrevendo esta carta enquanto estou na prisão por amor a vocês, gentios. Se vocês ouviram falar da dispensação da graça de Deus, que me foi dada para compartilhar com vocês, saibam que este mistério foi revelado a mim por meio de uma revelação divina, como mencionei anteriormente. Portanto, quando leem estas palavras, vocês podem entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi revelado aos seres humanos em gerações passadas, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso inclui o fato de que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo por meio do Evangelho. Fui escolhido como ministro desse Evangelho, um dom da graça de Deus, dado a mim através do poder divino em ação. Embora eu seja o menor de todos os santos, fui agraciado com a tarefa de proclamar entre os gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de revelar a todos o propósito do mistério que estava escondido em Deus, o Criador de todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Isso acontece para que, por meio da Igreja, a sabedoria multiforme de Deus seja conhecida pelos governantes e autoridades nos céus, de acordo com o eterno propósito que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio dele, temos coragem e acesso com confiança pela fé. Portanto, peço que não desanimem por causa das tribulações que estou passando por vocês, pois isso é motivo de orgulho para vocês. Por isso, me ajoelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Oro para que, de acordo com as riquezas de sua glória, Ele os fortaleça com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em seus corações pela fé e, estando enraizados e fundamentados no amor, possam compreender completamente com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, aquele que é capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, em todas as gerações, agora e para sempre. Amém. Capítulo 4. Sendo um prisioneiro no Senhor,
rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Portanto, eu os encorajo a serem completamente humildes e dóceis, sendo pacientes e suportando uns aos outros com amor. Esforcem-se ao máximo para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Lembrem-se de que há apenas um corpo, um Espírito, uma esperança a qual fomos chamados, um Senhor, uma fé, um batismo e um único Deus e Pai de todos, que está sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida graça, de acordo com a medida que Cristo nos deu. Por isso dizem, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E quando ele diz subiu, significa que ele também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para serem pastores e mestres, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, insisto no Senhor que não vivamos mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. No entanto, isso não é o que aprendemos de Cristo, pois ouvimos falar dele e fomos ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Em relação à antiga maneira de viver, fomos ensinados a despir-nos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a ser renovados no modo de pensar e a revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao nosso próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando ficarmos irados, não pequemos. Devemos acalmar nossa ira antes que o sol se ponha, para que não demos lugar ao diabo. Quem costumava furtar, não deve mais fazê-lo, mas deve trabalhar, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que compartilhar com os necessitados. Nenhuma palavra corrupta deve sair da boca, mas apenas palavras que edifiquem os outros conforme a necessidade, para que concedam graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia e maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5. Portanto, como filho amado de Deus, exorto a todos vocês a serem imitadores de Deus e a viverem em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta agradável a Deus. Entre nós, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, impureza ou cobiça, pois essas coisas não convêm aos santos.
Evitem conversas obscenas, tolas e gracejos imorais que são inapropriados. Em vez disso, pratiquem ações de graças. Fiquem cientes de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, não participem dessas obras infrutíferas. Pois antes vivíamos nas trevas, mas agora somos luz no Senhor. Devemos viver como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E devemos discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas exponham-nas à luz, pois o que é exposto pela luz se torna visível. Portanto, como está escrito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tenham cuidado com a maneira como vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, pois os dias são maus. Portanto, busquem entender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas se encham do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, se sujeitem a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres devem se submeter aos maridos em tudo. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificá-la e purificá-la pelo lavar da água da palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer imperfeição, mas santa e irrepreensível. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como amam o próprio corpo, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério que se refere a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também deve amar sua esposa como a si mesmo, e as esposas devem respeitar os maridos. Capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o correto. Honrem seu pai e mãe, pois este é o primeiro mandamento com uma promessa, para que tudo vá bem com vocês e para que tenham uma longa vida na terra. Pais, não irritem seus filhos, mas eduquem-nos de acordo com a instrução e o conselho do Senhor. Agora, passando para a parte sobre trabalhadores e patrões. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e reverência, com sinceridade de coração, como se estivessem servindo a Cristo. Obedeçam não apenas quando eles estão observando, mas como escravos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de todo o coração. Sirvam a seus senhores de bom grado, como se estivessem servindo ao Senhor, não a pessoas. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a todos de acordo com o bem que fizerem, quer sejam escravos ou livres. E agora sobre a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e em seu grande poder. Vistam a armadura completa de Deus, para que possam resistir aos planos do diabo, pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra os governantes, as autoridades, os dominadores deste mundo de escuridão e contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam enfrentar o mal no dia mau e permanecer firmes após terem feito tudo. Estejam firmes com o cinto da verdade em volta da cintura, vestindo a couraça da justiça.
tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, que pode apagar todas as setas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e segurem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem constantemente no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Estejam alertas e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando falar, as palavras me sejam dadas para proclamar com coragem o mistério do Evangelho. Sou embaixador do Evangelho, mesmo estando acorrentado. Orem para que eu possa falar com ousadia, como é meu dever. E por fim, as saudações finais. Tíquico, o amado irmão e fiel servo do Senhor, lhes dará todas as notícias para que saibam sobre minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês com esse propósito, para que fiquem informados e encorajados. Que a paz esteja com todos os irmãos, e que o amor esteja presente com fé, vindo de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Eu sou Paulo, um apóstolo escolhido por Jesus Cristo, graças à vontade de Deus. Neste momento, estou escrevendo uma carta aos santos que residem na cidade de Éfeso, pessoas que acreditam em Cristo Jesus e vivem uma vida de fé. Com amor e gratidão, saúdo todos eles desejando graça e paz, vindas do nosso Pai Celestial, Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar a maravilhosa bênção que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derramou sobre nós. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, através da nossa união com Cristo. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos escolheu com um propósito profundo: ser santos e irrepreensíveis em seu amor. Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos através de Jesus Cristo, tudo de acordo com sua boa vontade. Tudo isso foi planejado para que sua gloriosa graça fosse reconhecida. Em Cristo, encontramos redenção através de seu sacrifício, o perdão dos nossos pecados, tudo de acordo com a riqueza da sua graça. Deus nos revelou o mistério de sua vontade, que ele estabeleceu em Cristo, com o propósito de reunir todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, em um momento determinado. Em Cristo, fomos escolhidos como herança, predestinados de acordo com o plano daquele que realiza todas as coisas de acordo com sua vontade. E é isso que desejo compartilhar com os santos em Éfeso e com todos vocês que leem esta carta. Que todos possam contemplar a grandiosidade do plano de Deus em Cristo Jesus. Eu, Paulo, escrevo isso com o propósito de que todos nós sejamos para a glória de Deus, nós que fomos os primeiros a esperar em Cristo. E também vocês que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e creram nela, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é uma garantia da nossa herança e redenção, para que tudo isso também glorifique a Deus. Quando ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram a todos os santos, eu não consigo deixar de agradecer a Deus por vocês. Vocês estão sempre em minhas orações. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação em seu conhecimento. Oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, para que possam compreender a esperança da vocação de Deus e as riquezas da sua herança nos santos. Eu também oro para que vocês percebam a extraordinária magnitude do seu poder sobre aqueles que creem, um poder que ele manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e colocando-o à sua direita nos céus. Cristo está acima de todo principado, poder, domínio e nome, não apenas neste mundo, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés e o estabeleceu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que realiza tudo em todos.
Capítulo 2. Deus me deu vida, mesmo quando eu estava morto em pecados e transgressões. Eu costumava seguir o padrão deste mundo, sob a influência do príncipe do poder do ar, do espírito que opera nos desobedientes. Antes, todos nós seguíamos os desejos da carne, fazendo o que a carne e a mente queriam. Éramos, por natureza, objetos da ira, assim como todos os outros. No entanto, Deus, rico em misericórdia e grande amor, nos ressuscitou com Cristo, mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados. Pela sua graça, fomos salvos. Ele nos fez reviver com Cristo e nos elevou aos lugares celestiais, em união com Cristo Jesus. Tudo isso é para que, nos séculos vindouros, Ele possa mostrar as imensas riquezas de sua graça em sua bondade para conosco, por meio de Cristo Jesus. Porque pela sua graça fomos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um presente de Deus. Não é resultado das nossas próprias obras, para que ninguém possa se orgulhar. Nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazer boas obras, que Deus preparou de antemão para que as realizássemos. Lembrem-se de que em tempos passados éramos gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se chamavam circuncisão, feita por mãos humanas. Naqueles dias eu estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, aqueles de nós que antes estavam distantes se aproximaram pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, unindo ambos os grupos e destruindo a parede de separação que existia entre eles. Em sua própria carne, Ele anulou a hostilidade, a lei com seus mandamentos e regulamentos, para criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz, Ele reconciliou ambos com Deus em um só corpo, destruindo a inimizade. Ele veio e pregou a paz a vocês que estavam longe e àqueles que estavam perto. Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Assim, não somos mais estranhos nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Todo o edifício cresce em união, tornando-se um templo santo no Senhor. Nele, também estou sendo edificado junto com vocês, tornando-nos uma morada de Deus, pelo Espírito. Capítulo 3. Sou Paulo, e estou escrevendo esta carta enquanto estou na prisão por amor a vocês, gentios. Se vocês ouviram falar da dispensação da graça de Deus, que me foi dada para compartilhar com vocês, saibam que este mistério foi revelado a mim por meio de uma revelação divina, como mencionei anteriormente. Portanto, quando leem estas palavras, vocês podem entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi revelado aos seres humanos em gerações passadas, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso inclui o fato de que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo por meio do Evangelho. Fui escolhido como ministro desse Evangelho, um dom da graça de Deus, dado a mim através do poder divino em ação. Embora eu seja o menor de todos os santos, fui agraciado com a tarefa de proclamar entre os gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de revelar a todos o propósito do mistério que estava escondido em Deus, o Criador de todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Isso acontece para que, por meio da Igreja, a sabedoria multiforme de Deus seja conhecida pelos governantes e autoridades nos céus, de acordo com o eterno propósito que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Por meio dele, temos coragem e acesso com confiança pela fé. Portanto, peço que não desanimem por causa das tribulações que estou passando por vocês, pois isso é motivo de orgulho para vocês. Por isso, me ajoelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Oro para que, de acordo com as riquezas de sua glória, ele os fortaleça com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em seus corações pela fé e, estando enraizados e fundamentados no amor, possam compreender completamente com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, aquele que é capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, em todas as gerações, agora e para sempre. Amém. Capítulo 4. Sendo um prisioneiro no Senhor, rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Portanto, eu os encorajo a serem completamente humildes e dóceis, sendo pacientes e suportando uns aos outros com amor. Esforcem-se ao máximo para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Lembrem-se de que há apenas um corpo, um Espírito, uma esperança a qual fomos chamados, um Senhor, uma fé, um batismo e um único Deus e Pai de todos, que está sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida graça, de acordo com a medida que Cristo nos deu. Por isso dizem, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E quando ele diz subiu, significa que ele também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para serem pastores e mestres, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, insisto no Senhor que não vivamos mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. No entanto, isso não é o que aprendemos de Cristo, pois ouvimos falar dele e fomos ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Em relação à antiga maneira de viver, fomos ensinados a despir-nos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a ser renovados no modo de pensar e a revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao nosso próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando ficarmos irados, não pequemos.
Devemos acalmar nossa ira antes que o sol se ponha, para que não demos lugar ao diabo. Quem costumava furtar não deve mais fazê-lo, mas deve trabalhar, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que compartilhar com os necessitados. Nenhuma palavra corrupta deve sair da boca, mas apenas palavras que edifiquem os outros conforme a necessidade, para que concedam graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia e maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5. Portanto, como filho amado de Deus, exorto a todos vocês a serem imitadores de Deus e a viverem em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta agradável a Deus. Entre nós não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, impureza ou cobiça, pois essas coisas não convêm aos santos. Evitem conversas obscenas, tolas e gracejos imorais que são inapropriados. Em vez disso, pratiquem ações de graças. Fiquem cientes de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, não participem dessas obras infrutíferas. Pois antes vivíamos nas trevas, mas agora somos luz no Senhor. Devemos viver como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, e devemos discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas exponham-nas à luz, pois o que é exposto pela luz se torna visível. Portanto, como está escrito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tenham cuidado com a maneira como vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, pois os dias são maus. Portanto, busquem entender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas se encham do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, se sujeitem a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres devem se submeter aos maridos em tudo. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificá-la e purificá-la pelo lavar da água da palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer imperfeição, mas santa e irrepreensível. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como amam o próprio corpo, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério que se refere a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também deve amar sua esposa como a si mesmo, e as esposas devem respeitar os maridos. Capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o correto. Honrem seu pai e mãe, pois este é o primeiro mandamento com uma promessa, para que tudo vá bem com vocês e para que tenham uma longa vida na terra. Pais, não irritem seus filhos, mas eduquem-nos de acordo com a instrução e o conselho do Senhor. Agora, passando para a parte sobre trabalhadores e patrões.
Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e reverência, com sinceridade de coração, como se estivessem servindo a Cristo. Obedeçam não apenas quando eles estão observando, mas como escravos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de todo o coração. Sirvam a seus senhores de bom grado, como se estivessem servindo ao Senhor, não a pessoas. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a todos de acordo com o bem que fizerem, quer sejam escravos ou livres. E agora sobre a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e em seu grande poder. Vistam a armadura completa de Deus, para que possam resistir aos planos do diabo, pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra os governantes, as autoridades, os dominadores deste mundo de escuridão e contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam enfrentar o mal no dia mau e permanecer firmes após terem feito tudo. Estejam firmes com o cinto da verdade em volta da cintura, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, que pode apagar todas as setas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e segurem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem constantemente no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Estejam alertas e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando falar, as palavras me sejam dadas para proclamar com coragem o mistério do Evangelho. Sou embaixador do Evangelho, mesmo estando acorrentado. Orem para que eu possa falar com ousadia, como é meu dever. E por fim, as saudações finais. Tíquico, o amado irmão e fiel servo do Senhor, lhes dará todas as notícias para que saibam sobre minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês com esse propósito, para que fiquem informados e encorajados. Que a paz esteja com todos os irmãos, e que o amor esteja presente com fé, vindo de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível.